Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 80, publicado em 27 de fevereiro de 2025. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é dicas de desenvolvimento para os tipos mentais 5, 6 e 7 do Enneagrama. Este é o terceiro e último episódio desta série de dicas de desenvolvimento para os 9 tipos do Enneagrama. Então vamos lá. Os tipos mentais como um todo, para se desenvolverem, precisam entender alguns dos vieses que têm. Algumas das coisas que às vezes se tornam limitantes. Em primeiro lugar, uma dificuldade de traduzir os pensamentos e ideias em ações. Existe um gap, uma demora, que é mais típica para esses perfis do que para os outros 6 perfis do Enneagrama, em colocar as coisas em prática. Eles podem se tornar muito teóricos e, às vezes, depois de ter uma ideia, em vez de implementar, eles têm mais ideias, né? Então, é o excesso de energia mental que está aí por detrás disso. Também existe um desafio de conexão com o outro. Às vezes, a conexão sendo mais mental, de troca de ideias e pensamentos, análises, interpretação das coisas, não é a conexão que o outro precisa. E o nome conexão, né, sempre nos leva à questão do centro emocional e do coração, né? Então, muito importante a gente entender que a conexão precisa ser emocional. E isso é um pouco mais difícil para os mentais. E também difícil a outra inteligência, que é a instintiva, de implementação. Tem a ver com a primeira coisa que eu disse, de traduzir os pensamentos em ações. E existe uma dificuldade de lidar com ambiguidade e com imprevisibilidade. Porque a emoção principal para o 5, 6 e o 7 é o medo. O medo sendo não é qualquer medo, é um medo de o que eu não consigo prever, controlar. Então, é uma intolerância à incerteza, né? Esse também é algo que os tipos mentais muitas vezes optam por enfocar no desenvolvimento deles, porque isso traz limitações na vida e no trabalho. Mas os mentais, para se desenvolverem, eles precisam também, primeiramente, entender a importância de se desenvolverem e entender o que eles precisam desenvolver, mas também por que eles precisam se desenvolver nisso. Isso é importante na medida em que as pessoas que são mentais têm uma maior capacidade de se mobilizarem para fazer algo quando aquilo faz sentido. E se não tiver sentido, muito difícil ir adiante. Então, estudar o porquê que é importante mudar, muitas vezes com base no Enneagrama, né? Nestas coisas que a gente tem explicado aqui no podcast, isso mobiliza os tipos mentais para fazerem algo, né, a respeito daquilo que necessitam. Uma outra coisa, ainda ficando no nível da tríade dos 3 mentais, e não ainda só cada um dos tipos, é que existe um excesso de lógica, de intelectualização das coisas, né? E que isso pode prejudicar o andar da carruagem, porque nem tudo precisa ter lógica. E quando a gente entra em contato com um novo território, né, eu falo a gente porque eu também sou mental, um novo território como, por exemplo, o emocional, boa sorte querendo que as emoções sempre tenham lógica, né? Se você tiver emoções apenas que fazem sentido, é porque você não está acessando todas as emoções. E aprender a não ter lógica, às vezes, e ser espontâneo, ser
uma pessoa que entra em contato com coisas que a cabeça não entende, não controla, é uma coisa bem importante para o desenvolvimento dos tipos mentais, né? Bem, vamos falar de cada um dos tipos para tornar a coisa até um pouco mais prática, né? Dicas mesmo de desenvolvimento para cada um dos tipos. Para o 5 do Enneagrama, uma dica que eu dou, e lembrando que eu sou 5, é adotar uma forma de comunicação com a outra pessoa que esteja um degrau acima daquela que você deseja. Existe toda uma hierarquia de comunicação que o 5 adota. Por exemplo, me manda um e-mail e quando eu tiver tempo eu vou ver. Aí eu posso ter um texto, um SMS, uma mensagem de celular, que em geral as pessoas se sentem um pouco mais pressionadas a responder. Ok, aí eu posso ter um chat, né, que é vamos conversar por palavras, textos, mas em tempo real, né, que já é um pouco mais demandante para o 5, porque o 5 é muito sensível a essas coisas. Aí vamos falar com áudio, vamos falar com vídeo, vamos falar pessoalmente e vamos falar pessoalmente de surpresa. Então, toda uma hierarquia que o 5 se preocupa. E aí o 5 tende a ir para baixo nessa hierarquia, propor uma coisa que é mais confortável para ele. E o que eu estou sugerindo aqui para o 5 se desenvolver é, ao contrário, ir para um grau acima do que é o mais confortável para ele, né? Adotar o modelo ou formato de comunicação que é um pouquinho mais desafiador. Às vezes, isso significa o seguinte: eu quero falar alguma coisa para a pessoa, ao invés de mandar o e-mail, eu vou ainda escrever o que eu quero, organizar minhas ideias, mas eu vou ler o que eu escrevi na frente da pessoa, né? É uma coisa que pode ajudar bastante. Pode parecer algo pequeno, mas para o 5 é enorme isso. Outra dica de desenvolvimento para o 5 é fazer trabalhos que estimulem as emoções. Às vezes, ver um filme, passar mais tempo com uma pessoa mais emotiva e terapia, né, em que eu faça algo de cunho mais emocional. Às vezes, os 5, convenientemente, vão procurar só psicanálise, que é terapia de fala, mais racional, e mais assim, não posso ter uma conexão emocional maior com o terapeuta. E uma terapia de um outro tipo é muito boa, de vez em quando, um pouco mais com base emocional. Ou, por exemplo, uma terapia de psicodrama, ou de gestalt, ou de bioenergética, que são terapias que mexem com o corpo e com as emoções, e não tanto no lado mais lógico de compreensão das nossas questões, né? Isso também desenvolve muito uma pessoa do tipo 5. Esportes mais intensos, né, de impacto, que desenvolvem a força, a energia e um pouco mais a flecha 8, eu diria, para quem é tipo 5, né? Se movimentar nas duas flechas, como falamos num episódio aqui no Mundo Enneagrama no passado, é muito importante para a gente se desenvolver. Outra dica de desenvolvimento, se você é 5, você não se dar muito tempo para fazer alguma coisa. Um exemplo, você pensou numa pessoa que você não vê há algum tempo e sentiu saudades. Liga para essa pessoa, na hora, né? Ou convida essa pessoa para sair, para você vê-la. Ou, no mínimo, escreve um texto falando: eu estou com saudades de você, né? Porque o 5 sente isso e não faz nada, na maioria das vezes, né? Então essa é outra dica, de fazer algo a respeito daquilo que você pensa e sente. Outra coisa é se abrir mais, decidir corajosamente falar mais de você para outra pessoa, dando mais informações sobre você. E mesmo que você se sinta mal ao fazer isso. E aí fazer isso com emoções, uau, desenvolve muito 5. É difícil e por isso os benefícios são maiores, né?
Uma outra dica, talvez a última aqui, de desenvolvimento para você que é do tipo 5, que você flua com os acontecimentos, ao invés de controlar seu espaço, sua energia e seu tempo. Que você deixe que os outros comandem um pouco aquilo que estão querendo que você faça. Você diga sim, que você vá com a pessoa para fazer aquilo, ao invés de falar assim, não, eu vou ficar em casa, ou deixa para mais tarde, ou para amanhã. Algo muito difícil para o 5, experiência própria aqui. Mas quando o 5 faz isso, ele vê que ele se sente bem. E aí, sem ficar estipulando o horário de volta para casa, o horário de término dessas coisas, e tentar observar esse efeito de que, às vezes, quanto mais a gente faz de uma maneira que é de verdade envolvida, engajada, a energia aumenta e não diminui. E isso quebra crenças limitantes do 5. Vamos para o 6. Dicas de desenvolvimento para o 6. Primeira dica aqui: encurtar cronogramas. Os seus próprios cronogramas. Porque o 6 procrastina, quer testar de novo, ele quer pensar melhor, falar com outra pessoa, que é o padrão de dúvida, né? E o que no Enneagrama a gente chama de fixação da covardia. O 6 pode se auto-enganar falando assim, não, melhor um pássaro na mão do que dois voando, é bom checar as coisas antes, mas não. E não são bons pensamentos para o 6 esses. Isso é covardia, é procrastinação. Então, encurtar o cronograma. Falar assim, é já, não me dou mais tempo. Eu vou fazer essa mudança na minha vida, eu vou falar aquilo para aquela pessoa. E às vezes até coisas maiores. Está na hora, eu demorei muito, agora eu tenho que sair do meu emprego e mudar de carreira, né? Sem fazer uma enorme loucura, mas o que acontece com o 6 é que ele está demorando demais, né, para fazer essa mudança em geral. Então, encurtar cronogramas e pedir que alguém da sua vida, ou se você tiver um 6 na sua vida, de vez em quando você empurre o 6, né? E que o 6 peça para alguém empurrá-lo para a ação. Que não é fácil, mas ele se beneficia muito de alguém, algum amigo, alguém que o quer bem, falando, vai, você está pronto, e vai, é amanhã, liga, toca teu celular, liga agora, né? Isso é uma dica das mais centrais do meu ponto de vista para o 6 se desenvolver. E a experiência é muito curiosa, porque existe muito medo enquanto o 6 não está fazendo e está pensando naquilo. Mas quando ele começa, o medo evapora, o medo vai embora. Quando em ação, o 6 não tem medo. E ele fica muito competente no como fazer. Então, por que demorar mais? Outra dica de desenvolvimento para você que é do tipo 6 é priorizar o relaxamento. Porque muitos dos problemas do 6 vêm de uma ansiedade exacerbada que está lá produzindo várias coisas que não são boas. Vários dos problemas que o 6 tem como raiz a ansiedade. E dedicar-se a algo que te acalma, se você é tipo 6, é muito sábio. Então, qual é a atividade que você tem hoje ou teve no passado que tem um poder de te acalmar? Ou qual lugar que você vai que te acalma? Ou qual pessoa, se você passar um tempo com ela, você se sente mais calmo? E quais são métodos de relaxamento? Às vezes com coisas como meditação, yoga, ou músicas que relaxam mais, né? Mas também às vezes são atividades. Para um 6 pode ser jardinagem, para outro 6 é ir para a praia, e para outro 6 é correr, porque na sequência ele se sente mais relaxado, né? Então, investir nessas atividades, não deixá-las de lado, fazer um pouco mais do que o que você faz, né? E sendo bem crítico, essa atividade realmente me relaxa, né? E pôr na sua agenda, priorizar.
Outra dica para quem é tipo 6, de desenvolvimento mais acelerado, inclusive, é conseguir dizer sim quando alguém traz uma ideia que te envolva. Porque a primeira reação dos 6 é não, 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 não dá. Ou, não, eu estou em dúvida, depende, preciso pensar melhor. Então, sim, falo sim, e na hora que eu vi eu já falei. Aprender a incluir essa palavra no seu dicionário e na sua fala. Porque se você falar sim, pronto, já decidiu. E aprendendo que decisão, não existe a decisão certa ou errada, muitas vezes. A decisão certa é aquela que você tomou, né? E eu tenho um amigo do tipo 6 que ele comprou um cartaz que ele colocou no escritório dele que fala assim: se você tiver medo, vai com medo mesmo. Né? Acho genial para um 6, né? Como postura e lembrete. Outra coisa de desenvolvimento para você do tipo 6 é conseguir, ao debater com as pessoas, você se empoderar, sem você atribuir à pessoa mais autoridade ou uma coisa de que ela pode te orientar ou que ela está no comando e você não. Lembrando que todos 6 têm um problema com as figuras de autoridade, mas maior ainda, um problema em ele assumir a própria autoridade e se empoderar. Então, empoderamento é uma coisa fundamental para os 6. E falar assim, não, agora está comigo. Eu faço isso, eu mando, eu vou te dar orientações, eu estou no comando. Né? Tomar essa atitude, se empoderar e assumir a autoridade, seja no que for na sua vida, é bem importante. Uma dica bem central também para quem é do tipo 6. A gente diz que o tipo de medo do 6 é o medo de ser. E ser em geral, mas também ser a pessoa que está no comando. Né? Assim, se colocar como o maior candidato a fazer as coisas acontecerem, né? E tomar cuidado para não se colocar subordinado a alguém da sua vida. Minha esposa, meu marido é quem está no comando e eu vou junto. Não, aquele outro amigo ou no trabalho eu faço questão de me colocar no posto de segundo no comando, né? Então, reverter isso, porque quando o 6 se desenvolve, a tendência é que ele seja um líder. E líder por quê? Porque ele está assumindo a própria autoridade. Né? Então, ir para isso da própria autoridade. E ser mais assertivo ao falar. Claro que o 6 sexual é o contrafóbico, o principal contrafóbico, ele é um pouco mais assertivo. Mas é diferente uma assertividade de quem está com medo e querendo intimidar até inconscientemente, de uma assertividade que vem de uma segurança interior que eu sinto. Né? Então, olhar, você que é 6, as suas projeções. Projeções assim, aquela pessoa é tão competente, né? No fundo, você é competente, você está projetando a sua competência nela. E olhar também aquilo que você valoriza muito no outro, que na verdade você tem. Né? Começar a reconhecer as suas fortalezas, os seus talentos e falar a respeito disso e falar assim, não, isso é bom, eu vou fazer e eu consigo. Né? E sem demorar muito para fazer isso. Não é assim, passei um tempo para até me sentir seguro e aí eu estou pronto. Não. Você vai ficar pronto enquanto faz. Ir para a ação mais rapidamente. Então, voltando à primeira dica de encurtar os seus cronogramas. 7. As pessoas do tipo 7, para se desenvolverem, precisam criar maior resiliência emocional, musculatura emocional, para ficarem em contato com a dor,
com o sofrimento, terem conversas difíceis e processarem emoções como tristeza, medo, e não apenas a alegria. Isso desenvolve o 7 como nada. E isso é feito sempre com afastando ou diminuindo um pouquinho a força do mecanismo de defesa chamado racionalização. Aquele que faz você perguntar, para que eu vou ter tristeza? O que isso me ajuda? Te ajuda a se desenvolver. Porque você não tendo tristeza, você vai continuar com o coração fechado. E além disso, com tristeza, você se suaviza, se humaniza e consegue ter mais empatia pelo outro, né? Que não é das coisas mais fáceis para o 7. E também com tristezas, você não vai ter tanta necessidade de fazer coisas prazerosas, no vício pelo prazer, ou de ficar pulando de galho em galho, atividades múltiplas para conseguir manter esse nível de prazer alto, né, e de adrenalina. A tristeza resolve essas coisas. E aí existe uma crença limitante que você, 7, vai precisar trabalhar, que é, se eu entrar em contato com a dor, ela não vai passar nunca. Né? Esse perfil que parece o mais otimista do Eneagrama tem esse pessimista interno que acha que a dor não passa nunca. Isso não é verdade. Mas é bom você pedir ajuda, né? Para amigo, terapeuta, coach, que possa te apoiar dizendo, vai que vai, você está enfrentando uma emoção difícil e você vai ver, você vai sair do outro lado, eu estou aqui com você. E quando você sente de verdade as emoções, elas passam, né? Claro que para o 7 tem uma carga acumulada maior. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas você vai tendo benefício, se sentindo mais em paz, inclusive durante a experiência dessas emoções difíceis. E tem que falar a respeito. Outra dica é, os 7s, quando acessam alguma dor, eles vão ficar sozinhos, com a flecha 5 não tão boa. Vou para o meu quarto e choro só com o meu travesseiro. Né? E aí não falo para os outros. Né? Não quero que o outro me veja mal. Isso é um erro. Né? É muito melhor para o seu desenvolvimento enquanto tipo 7 que você se abra, coloque, fale para o outro que você não está legal. Né? E pedir ajuda é muito importante nesse sentido, né? No sentido emocional. Nos temas emocionais, o 7 precisa aprender a pedir mais ajuda. Outra coisa, outra dica aqui, é desenvolver atividades que reforcem a concentração e o foco. Meditação é uma delas. E eu ouço muito dos 7s assim, já tentei, é difícil. Você persistiu na sua tentativa? Quanto você persistiu? Eu vejo 7s que persistem um pouquinho mais, e aí eles entram numa dinâmica de fazerem meditações cada vez mais avançadas e acabam se beneficiando muito e gostando demais disso. Então insista um pouco mais e desenvolva técnicas de diminuir sua atividade mental. E no seu dia a dia, faça coisas que não são mentais. Porque, inclusive, o prazer que o 7 busca incessantemente, muitas vezes é um prazer mental. E tem que olhar para isso e buscar outras formas de prazer e outras formas de diversão que não sejam só mentais, em que você relaxa a cabeça, né? E diminua a atividade mental, que é muito acelerada para quem é do tipo 7. Outra dica para tipos 7. Quando vem uma novidade, ou, por exemplo, alguém que está super feliz e entusiasmado com um novo projeto de vida e chega perto de você, note que você vai nessa onda e, às vezes, assume aquele projeto como se fosse seu, só porque está deixando a outra pessoa feliz. Ou seja, o quanto você pode ser influenciável para simplesmente prestar atenção em algo bacana, feliz, alegre e excitante assim que está se passando ao seu redor.
e aí você fala assim, opa, já perdi minha atenção só porque aquilo me chamou a atenção. Respira, inspira e volta para o que você estava fazendo. Ah, mas eu tenho medo de perder, né? O FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder a oportunidade. Lide com isso. Volte de uma maneira sem esforço e até se forçar a voltar ao que você estava fazendo e parar de ouvir sobre aquilo, né? Tentar diminuir os estímulos. É outra dica, na verdade. Você que é 7, note o quanto você tenta se estimular o tempo inteiro de muitas maneiras, mantendo um nível de adrenalina bem alto e uma energia lá em cima. Vai para o oposto disso, menos estímulos. Às vezes, menos vídeos, menos leitura, menos esporte, menos conversas, um pouquinho menos de tudo. Ir para uma sobriedade de fazer menos, né? O 5 precisa de mais, o 7 precisa de menos, né? São palavras-chave a serem usadas no seu desenvolvimento. Então, para que eu vou perder oportunidades, né? Na verdade, para quê? Porque o que mais desenvolve um 7 é calma, é desenvolver um pouquinho mais de calma e de paciência. A impaciência do 7 vem dessa constante adrenalina, né? E esse vício por ver coisas alegres, agradáveis, ter prazer, desfrutar a vida. E também uma ansiedade assim, eu não quero desfrutar a vida no futuro, eu quero desfrutar a vida hoje. Então, eu posso até aguentar um pouco, mas eu preciso saber da recompensa que eu vou ter daqui a um tempo. E, na verdade, é uma falta de desenvolvimento psicológico desde a infância, com limites e limitações, e também com frustrações. Então, aprender a se frustrar e ficar bem com isso. Mas, assim, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas hoje eu tenho que fazer essa tarefa que eu julgo como sendo chata. Outra dica: nenhuma tarefa ou projeto será chato se você estiver presente ao fazê-la. Tem a ver mais com o estado interior seu do que com a natureza da tarefa. Se você estiver presente, dedicado àquilo, respirando, né, estude e vai estudar o que quer dizer presença. Né? Se você estiver presente, quase que não importa qual é a coisa que você está fazendo. Né? Você vai fazer com uma mesma sensação de ser, né? De uma certa neutralidade. E aí a dica também é buscar neutralidade mais do que aquela coisa do estímulo. E aprender que o que talvez te traga mais preenchimento interior é paz, né? E não aquela agitação. E saber discernir entre o que é alegria e felicidade. Alegria é, tô todo animado, tal, que legal. Felicidade é aquela paz interior que me deixa super bem comigo mesmo. A alegria muitas vezes não tem felicidade incluída, né? E uma outra dica para os setes é conseguir ficar, não ir para outra coisa, não ir para outro lugar, não ir fazer algo. Ficar aqui, ficar na minha, quieto, e não preciso daquela nova coisa que eu quero fazer. Eu posso me manter com o que tem atual. Isso significa também não querer o novo o tempo inteiro. Pense assim, será que a inovação e o novo é necessário agora e é a melhor alternativa? Será que eu não posso me dedicar um pouquinho mais a manter as coisas que eu já tenho e baixar a minha energia e ficar e simplesmente buscar um conforto do estar, né? Não só do fazer. Essas são as dicas para o 7 e essas são as dicas, portanto, para os tipos da tríade mental do Eneagrama. Sendo um mental você, ou tendo mentais na sua vida,
Eu espero que essas dicas tenham feito sentido e sido úteis. Agradeço mais uma vez ao seu prestígio ao nosso podcast Mundo Enneagrama. E peço a sua ajuda, se você gosta do nosso podcast, para dar aí uma avaliação na plataforma que você ouve, né, os podcasts, ou Spotify, ou YouTube, ou Apple Podcasts, ou qualquer outra. Por favor, avalie o nosso podcast para que mais gente possa se beneficiar dele, e isso nos ajuda. Além disso, considere se tornar membro da CIP Online, que é uma assinatura anual, é um streaming em que a gente tem lá muito conteúdo. Se você gosta dos conteúdos do podcast, você vai adorar os conteúdos da CIP Online. A gente tem webinars mensais, tem um acervo de vídeos em que eu e a Bea Chestnut, minha sócia, ensinamos muitas coisas. E tem os materiais lá em português, muitos. E os webinars têm sempre tradução. E você tem lá essa possibilidade. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Continue ouvindo o podcast. Eu tenho recebido comentários de pessoas que gostam de ouvir outras vezes os mesmos episódios, para fixar mais o conteúdo. Antes de terminar, só dizer que em abril de 2025, estaremos no Brasil presencialmente fazendo retiros e cursos avançados. Se você tiver interesse, escreva para beatriz@cpenneagram.com. C de casa, P de Paulo, Enneagram com 2 N's e sem o A no final. Então, .com. Gostaria muito de conhecer alguns dos nossos ouvintes lá nos nossos workshops. Mais uma vez, um obrigado por ouvir aqui o nosso podcast e até daqui a 2 semanas no nosso Mundo Enneagrama.